Saudações a todos. Considerando que em uma das aulas eu percebi que ainda está faltando uma certa compreensão do todo em relação aos conteúdos do semestre, eu vou fazer uma digressão aqui, nesse vídeo específico, quanto a quais conteúdos nós estudaremos em História do Pensamento Jurídico. Ou seja, a minha intenção aqui, brevemente, é dar um big picture para vocês, uma grande imagem do que nós iremos ver. Então seria mais ou menos a parte micro e macro. No micro será cada uma das nossas aulas, dos nossos vídeos. No aspecto macro, é exatamente essa visualização das relações entre as unidades e os temas. Porque muitas vezes esses temas vão se esmiuçar em subtemas e subitens que vão ficar em vídeos autônomos ou muitas vezes relacionados em vídeos maiores. Então, qual que é a minha intenção? Vocês podem acompanhar comigo na tela que está compartilhado com vocês. Em azul já foi a nossa primeira semana de aula e o que nós vamos ver nessa segunda semana de aula. Vejam que a parte de introdução, seria a nossa unidade de introdução, ficaria em relação à semana passada. A partir dessa semana a gente já começa propriamente na formação do pensamento jurídico ocidental. E a gente vai ter temas mais específicos aqui. Então, percebam que o item, a nossa unidade 2, que a introdução seria a unidade 1, a nossa unidade 2, formação do pensamento jurídico ocidental. E a gente vai ter aí os sub-itens, 2.1, 2.1.1, 2.1.2. E as aulas seriam até um nível abaixo desses aqui, de subdivisões menores. Então, vou passar com vocês brevemente aqui para vocês terem noção. Basicamente, como eu falei para vocês, a nossa intenção ao longo desse semestre é percorrer um longo período histórico, que seria principalmente ali do século VI, mais ou menos VI, V, antes da Era Comum, dentro da Grécia. Então, ou seja, começar com os pré-socráticos, a relação entre justiça e tragédia, passagem do logos para o mitos, por exemplo. A gente vai caminhar pouco a pouco, historicamente, de uma forma bastante linear, diga-se de passagem, obviamente com alguns saltos naquilo que não é possível, vamos dizer, esmiuçar por conta da própria característica do curso e do semestre, e para podermos chegar até nossa última unidade com o movimento das codificações. Antes disso, um pouquinho Kant e as codificações. Então percebam, quem está atento, por exemplo, às aulas de introdução à ciência do direito e ainda alguns elementos básicos dentro da disciplina de direito civil, o que nós vamos alcançar no final do semestre é uma temática que vocês viram de forma mais contextualizada nas disciplinas de direito civil e introdução à ciência do direito, já que a codificação é um fenômeno comum a várias áreas, não só essas disciplinas, mas como a gente vai discutir, por exemplo, lá na frente, direito administrativo, vai se discutir por que o direito administrativo brasileiro não é codificado, quais são os elementos históricos, ou até de política legislativa em relação a isso. Então, veja, a temática da codificação perpassa várias disciplinas. Aqui nós vamos alcançar a codificação na sua formulação histórica e qual o impacto que tem para o pensamento jurídico. Então, é o final do semestre. Então, as duas grandes pontas, vocês já perceberam. Nós vamos sair do mundo grego e chegar nas codificações. Isso, por si só, é um esforço realmente hercúleo para um semestre letivo. Então, isso demanda esforço da minha parte, esforço da parte de vocês, para alcançarmos essa compreensão histórica. De forma, assim, razoável para os nossos fins dentro desse curso. Então vejam, o pensamento grego, talvez, como eu falei com vocês, é um dos mais importantes para poder entendermos o que é o Ocidente e o direito ocidental. Então, aí a importância de certos temas para essa tradição, como garantias, falar de liberdade, falar de igualdade, falar de democracia, são temas que nascem na cultura grega e de uma forma que vai impactar o modo como o Ocidente vê as suas instituições e o próprio homem se vê enquanto indivíduo, que é um processo assim que não se conclui
na Antiguidade Clássica. Pelo contrário, muitas vezes a própria compreensão de pessoa na Antiguidade Clássica é bem diferente. A gente vai ter oportunidade de discutir isso. Mas a gênese desses problemas nós encontramos dentro do mundo grego. Então, vejam, por isso, a unidade quanto ao pensamento jurídico ocidental é a unidade talvez mais longa do semestre. E a gente vai perpassar o período helênico e o período helenístico. Ou seja, quando a Grécia ainda é, vamos dizer, autônoma politicamente, quando a Grécia passa a ser conquistada por terceiros, inicialmente por Filipe, pai de Alexandre e os generais que vão suceder Alexandre dentro do domínio. E posteriormente a própria Roma, que irá conquistar os territórios, os antigos territórios das antigas cidades-estados gregas. Então, dentro do período helenístico, nós vamos ter assim várias discussões sobre momentos históricos específicos. Aí eu vou gravar um vídeo só sobre periodização da Grécia Antiga para vocês perceberem esse movimento. Para a gente poder passar pouco a pouco, passar pelos pré-socráticos, entender a sofística, entender a importância da sofística e o dilema que isso gera na filosofia, ou pelo menos uma cisão entre filosofia e retórica. Depois da personalidade de Sócrates em relação à ética, como isso impacta construções jurídicas, e aí o grande pensamento de Platão. Platão talvez é um dos grandes nomes da história da filosofia como um todo e também da filosofia do direito. Então veremos o pensamento de Platão nas notas que são essenciais ao pensamento jurídico, e depois Aristóteles. Fechando assim com Aristóteles esse ciclo do período helênico da filosofia grega, que passa depois uma ampliação, como nós veremos detidamente, após as conquistas do Império Macedônico. E como a filosofia sai do território das antigas cidades-estado e se expande para outros territórios, alcançando, acima de tudo, esse impacto no que se tornará o Império Romano. Nós veremos ali, principalmente, algumas escolas do período helenístico que são muito importantes, como o caso do estoicismo, talvez a maior e a mais importante escola do período helenístico, mas não só, assim como o epicurismo, o cinismo, o ceticismo, que são escolas extremamente importantes com, vamos dizer, notas muito interessantes sobre como o pensamento jurídico poderia até mesmo se repensar quando temos alguns marcos dentro dessas filosofias. Após isso, após então esse fechamento do período helênico, período helenístico, nós vamos nos deter a talvez a segunda maior unidade do semestre, direito romano, e estudar a experiência jurídica romana nas suas, vamos dizer, formas mais basilares. Existe a disciplina optativa de instituições de direito romano aqui na UFV. Então, vocês oportunamente poderiam cursá-la comigo ou com o professor Paulo César. E aí tem muito mais tempo, é um semestre inteiro, 30 horas, que não é muito, porque se você pensar, direito romano, historicamente, no Brasil, lá no século XIX, era um ano inteiro, depois 2 semestres, portanto, quando o curso de direito passou a ser semestral. Ainda, por exemplo, na USP, direito romano é uma cadeira obrigatória. Toda uma discussão no projeto político-pedagógico da USP e na matriz curricular deles, se o direito romano ficará com apenas uma disciplina ou se sairá, mas acredito que a tradição deve e deverá perdurar dentro do contexto da USP. A própria UFMG aqui em Minas Gerais é outra escola que tem o direito romano enquanto cadeira obrigatória. Durante muito tempo não foi, depois voltou. O direito romano é uma disciplina extremamente importante, principalmente quando ela é vista pelos seus institutos próprios, que vão impactar a formulação de todo o direito privado como um todo. E nem só, porque há um estudo muito interessante também quanto ao direito público romano. O que nós teremos nesse semestre é uma relação entre algumas noções básicas entre o direito privado e o direito público romano e, acima de tudo, quais filosofias, quais reflexões sobre a justiça estavam ali presentes na tradição romana. Posteriormente, a gente já vai ter um avanço para o pensamento na antiguidade tardia, alguns chamam, assim, quando já o Império Romano
está no período do dominato, alguns já colocam ali como baixa, ou já o início da baixa Idade Média, ou Antiguidade Tardia, portanto, alguns vão colocar algumas formulações bem diferentes em relação ao direito. Nós vamos centrar em relação. Vejam, quando falamos de Idade Média, existe uma série de preconceitos que a gente vai tentar, de certa forma, apresentá-los como realmente prejudiciais à compreensão do que é, historicamente, o período dito medieval. A própria escolha da expressão ela traz esse caráter pejorativo, né? É uma era entre dois períodos, né? Entre a antiguidade e a modernidade. Pelo contrário, a gente vai ter elementos extremamente importantes para a formação do Ocidente dentro do que chamamos de Idade Média. E nós vamos centrar especialmente em duas figuras. O pensamento de Santo Agostinho, que muitos colocam como, vamos dizer, um herdeiro direto da tradição clássica, mas com a leitura da formação cristã, e depois, posteriormente, o pensamento de São Tomás de Aquino. Em alguma medida, nós vamos pontuar alguns movimentos do fim da Idade Média ou na Alta Idade Média, sobre como, por exemplo, os nominalistas. Mas a gente vai se centrar nas duas grandes figuras do pensamento medieval, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que para o direito ainda hoje é uma tradição que tem um peso muito grande. Os estudos em direito natural, vamos dizer, em qualquer período na modernidade, possuem vínculos diretos com a tradição tomista e a tradição neotomista, por exemplo. Após, então, vamos adentrar em algumas transformações dentro do próprio direito europeu, no fim da Idade Média, a experiência dos glossadores e o início das universidades, como isso está vinculado com a redescoberta de certos documentos jurídicos, como é o Corpus Iuris Civili, ou a codificação Justinianeia. Essa redescoberta de elementos do direito romano favorece, ou juntamente com o avanço das universidades, favorece um desenvolvimento do direito de uma forma bastante única, que vai, de certa forma, preparar território para a modernidade. Instituições como falo do Estado Nacional, o Estado ele nasce a partir de categorias que foram construídas conceitualmente, filosoficamente, na Alta Idade Média. E vários autores, já do humanismo, trazem elementos que serão utilizados por autores ditos modernos, né, em relação ao Estado Nacional, como Hobbes, por exemplo, que tem uma formação muito forte do que a tradição medieval, a tradição que nós chamamos de medieval hoje, né, legou à tradição europeia. Aí a gente vai poder preparar aqui o caminho para entender exatamente o humanismo e o Renascimento como um momento de transformação da mentalidade na tradição europeia e o que depois nós vamos chamar de Idade Moderna. A gente vai ver lá oportunamente que existem posições, esses marcos históricos, eles são muitas vezes arbitrários, mas devem ser tomados para poder termos uma delimitação, pelo menos de periodização aqui. Então, falar de idade moderna, idade contemporânea, é algo que implica em uma certa escolha e que, obviamente, a gente retoma a tradição para poder nos fixar em relação a isso. É mesmo falar a idade antiga, quando termina a antiguidade, quando começa a Idade Média, existem posições que são debatidas no âmbito acadêmico sobre isso. Então, adentrando na Idade Moderna, a gente vai ver alguns elementos, principalmente da formulação do racionalismo e a formulação do empirismo. Como essas duas, vamos dizer, correntes filosóficas vão moldar tradições e vão impactar, por exemplo, como que o direito europeu continental se forma e como que o direito anglo-saxão, principalmente o direito inglês, se forma. São elementos aqui históricos de formulação dessas tradições. Vamos dizer, a dicotomia forte, se hoje não mais existente de forma tão radical, mas a dicotomia forte entre common law e civil law, por exemplo, em direito romano-germânico e direito anglo-saxão, é algo que tem uma origem exatamente aqui na modernidade. Por exemplo, nas formas que vão receber o próprio direito romano, que vai determinar algumas questões da experiência jurídica ocidental como um todo.
E aí algumas figuras importantes, como principalmente a Escola de Direito Natural com Hugo Grossio e o contratualismo com Hobbes, Locke e Rousseau. A gente vai destacar aqui elementos do pensamento jurídico desses autores, não do pensamento político. Se vocês forem fazer, por exemplo, uma disciplina como ciências políticas, ou mesmo alguma disciplina mais tópica sobre modernidade, vocês vão adentrar em elementos do pensamento hobbesiano, por exemplo, que nós não veremos. A gente vai destacar aqui como que as formulações desse conjunto de autores possibilita uma transformação do pensamento jurídico, ao pensar principalmente o quê? O papel do Estado. E após isso a gente vai adentrar numa outra unidade que vai se voltar mais ao período da Ilustração ou do Iluminismo, e a figura central desse estudo aqui será certamente o pensamento de Kant. Kant é inegavelmente um momento de virada que não pode ser ignorado na história da filosofia e na história da filosofia do direito, com obras que vão determinar e até de certa forma influenciar diretamente autores contemporâneos a nós. Vários autores ainda, só de colocar o autor que já está velhinho, mas está vivo. Habermas é um autor que retoma uma certa tradição kantiana, por exemplo. Lógico que com toda a leitura da escola de Frankfurt, da teoria crítica, mas há um elemento kantiano ali, de uma busca de razão universal, mas que vai ser alcançada não de forma abstrata, mas de forma pela comunicação e por certos princípios que nós não teremos oportunidade de estudar nesse semestre, mas em outros semestres, em outras disciplinas, nós teremos. Enfim, Kant é a figura central dessa unidade 2.5. E a gente vai fechar exatamente com o movimento da codificação, e em especial a figura do Savigny e o método jurídico. Principalmente a discussão que há no contexto da escola germânica de uma codificação ou de uma não codificação em decorrência das influências infelizmente, não infelizmente, mas que de forma preponderante teve a Revolução Francesa e posteriormente a própria codificação napoleônica, vai fazer com que os principados germânicos e as universidades alemãs, portanto, pensem se o direito desses principados deve ser ou não codificado. Veja que no início do século XIX, a Alemanha, o que nós chamamos de Alemanha, nada mais é do que um conjunto de principados que herdam uma tradição do chamado Sacro Império Romano Germânico, que nós podemos até discutir isso depois, mas muitos vão colocar que ele não era nem romano e nem germânico no final das contas, mas herdam uma série de tradições jurídicas ali que são extremamente importantes para uma certa homogeneidade cultural, principalmente linguística, que depois vai alcançar essa unidade política já em 1870, 1871. Então, só para dar esse panorama, nós vamos percorrer então um longo período histórico com esses principais temas, e nós teremos, vocês agora neste vídeo veem uma certa imagem bem ampliada do semestre, e as nossas aulas pontuais vão ser realmente momentos micro sobre essas temáticas, ok? Então, isso aqui eu acho que foi importante e é importante para que vocês tenham essa imagem do todo em relação à imagem da parte que serão cada uma das nossas aulas. Acredito que pelo fato do semestre ser remoto, isso fique ainda mais evidente, porque em sala vocês acabam encontrando com os colegas, perguntando uma coisa nos corredores, e acaba que o estudo remotamente, organizado por uma plataforma de AVA, acaba que a linearidade ela não é percebida no momento imediato. Depois que as aulas estiverem todas lá seguidamente linkadas, fica mais fácil, mas num primeiro momento essa percepção pode faltar. Por isso eu preferi gravar esse vídeo explicando para vocês esses elementos, ok? Então, até breve.